Sauda a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está alegre com o Senhor Jesus, dá uma salva de palma para eles, amém? Aleluia! Vamos se colocar de pé, vamos louvar o nome do Senhor, vamos agradecer a Ele por mais uma oportunidade de estarmos na casa dEle, fazendo o melhor e o adorando, amém? Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Aplauda o nome dele, irmão. Amém? Aleluia. Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos se você consegue neste momento. Se concentre na palavra deste louvor. Se concentre. Espírito Santo de Deus, toque nos corações que estão nos ouvindo. Santo, Santo. Santo, Santo, em nome de Jesus. Oh,
nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Aleluia. Pai do Senhor, queridos. Amém. Você pode sentar por instante. Eu quero, neste momento, orar por vocês. Quero ministrar uma palavra de Deus para os nossos corações. Neste momento, também eu quero agradecer por todos os nossos internautas que estão conosco, através do nosso Facebook, tanto da Igreja Presbiteriana Renovada, quanto também do nosso link compartilhado na nossa página da Rede de Jovens Kairos. Que você possa, neste momento, preparar aí o seu coração para receber uma palavra de Deus. Nós já louvamos ao Senhor, preparamos o nosso coração, e agora, neste momento, nós vamos receber a palavra de Deus, através da ministração aqui da Bíblia, Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Pedi para o mesário ali mutar a bateria, daí o chiado aqui vai diminuir um pouquinho. Isso. Aí fica mais fácil para nós, fica mais fácil para o pessoal que está em casa, Problema de cabo. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhe fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso. Fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhe não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesos a ninguém, enquanto lhe pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunha de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Amém? Não sei se você conhece alguém que exagera em falar das suas realizações e capacidades. Não sei se você conhece alguém que quando ele começa a falar dele mesmo, das coisas que ele realizou e das capacidades que ele tem, ele começa a exagerar. Ele começa a exagerar falando de si mesmo. Mas com o tempo,
com o tempo, todos vão deixando de prestar atenção naquilo que essa pessoa fala. Mas por quê, pastor? Porque as pessoas perdem a credibilidade naquilo que aquela pessoa está falando. E por quê, pastor? Porque às vezes ele se gaba tanto, ele exagera tanto das realizações que ele fez, das capacidades dele, mas a forma dele falar é contraditória à maneira dele viver. De repente ele fala tanto dele mesmo, das capacidades, das realizações, chega um momento que as pessoas deixam de prestar atenção nesse indivíduo, pois não acreditam ser verdade aquilo que ele fala, porque a vida dele é contraditória a tudo aquilo que ele afirma ter feito, tudo aquilo que ele afirma ter na vida dele como capacidade, porque ele vive uma vida contraditória. As suas atitudes não são autênticas, o seu falar não expressa credibilidade. E nessa noite eu quero falar sobre credibilidade. E uma pergunta para você, quero deixar uma pergunta aberta, que é o tema da mensagem. Isso pode, essa pergunta aberta, você pode usar tanto na sua vida, como também na sua vida espiritual, sua vida secular e na sua vida espiritual. Como vai a sua credibilidade diante das pessoas daqui, da terra, e diante de Deus? Como vai a sua credibilidade? O texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele está nos mostrando um exemplo, ele está mostrando pelo exemplo dele, pelo exemplo das pessoas que estavam com ele, na cidade de Tessalônica, e ele está mostrando o exemplo dele, e mostrando o exemplo daquela comitiva que foi naquela cidade para evangelizar, para falar do amor de Deus. Ele está mostrando através do exemplo dele, dessas pessoas, confirmando a fé dele, a fé das pessoas que estão com ele, uma fé que é reta, uma fé que é cheia do Espírito Santo de Deus, e que é condizente com aquilo que ele prega, e com as atitudes dele. Então ele está mostrando para nós aqui, que nós precisamos ter credibilidade, primeiramente com Deus, para depois a gente ter credibilidade com as pessoas. Porque quando nós temos credibilidade com Deus, nós começamos a agir como cristãos na face da terra. E pastor, mas como que eu faço para ter credibilidade como cristão? Em primeiro lugar, está tudo nesse texto que nós lemos aqui. Em primeiro lugar, a nossa fala deve ser para agradar a Deus. A minha fala e a sua fala que está aqui no templo, a sua fala que está nos acompanhando aí pela internet, deve ser uma fala que agrada a Deus, que venha agradar a Deus. Porque existem pessoas que o seu falar não agrada a Deus. Existem pessoas que as palavras que saem dos seus lábios são escárnios, que as palavras que saem dos seus lábios ofendem a moral de Deus. E é importante eu falar isso porque nós estamos num culto de jovens, e muitas vezes nós queremos ser pessoas descoladas, muitas vezes nós queremos ser aceitos num grupo, muitas vezes, queremos ser aceitos num grupo, e por esse grupo seja faculdade, seja escola, seja o seu grupo aí que você tem no seu celular do WhatsApp, Instagram e etc e tal. E muitas vezes o que acontece, nós, nessa sede de queremos ser jovens descolados, a nossa fala, ela não agrada a Deus. A forma que a gente conversa com as outras pessoas não agrada a Deus. A forma que a gente conversa com Deus não agrada a Deus. Queridos, então, nós precisamos ter em mente, porque se nós queremos ter credibilidade com Deus, o nosso falar não pode ofender a moral de Deus. Sabe por quê? Porque isso é terrível. Porque quando o nosso falar, ele destrói a moral de Deus. Quando ele ofende a moral de Deus, o nosso jeito de falar, quer dizer que nós estamos desautenticando o nome de Deus.
Sabe aquele selo que você recebe do Espírito Santo? Você está desautenticando esse selo que você recebe do Espírito Santo, porque o seu falar não está agradando a Deus e está sendo contrário à moral de Deus. Então, quando o nosso falar, ele descamba para escárnio e para outras coisas, nós estamos desautenticando o nome de Deus, desautenticando o nome de cristão que nós carregamos, porque nós somos cristãos. Nós desautenticamos o nome de Cristo na nossa vida, desautenticamos a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, e isso é vergonhoso, é terrível diante de Deus. Em primeiro lugar, diante de Deus é terrível. Em segundo lugar, é vergonhoso para nós que caminhamos na terra, porque o nosso falar não agrada a Deus, então nós permanecemos na roda dos escarnecedores. Porque se o nosso falar não agrada a Deus, nós estamos se igualando àqueles que escarnecem de Deus, aqueles que escarnecem do Espírito Santo, aqueles que escarnecem do próprio Jesus Cristo, que pagou um preço lá na cruz por mim e por você. Então, querido, para a gente ter credibilidade é necessário que o nosso falar agrade a Deus. Então eu vejo aqui o apóstolo Paulo, ele tendo uma preocupação, não só com a conduta dele, mas com a conduta da comitiva que estava com ele na cidade de Tessalônica. E essa preocupação não é uma preocupação que é para se mostrar para as pessoas, mas é uma preocupação primeiramente com aquilo que Deus pensa a respeito deles. Porque Deus deu uma responsabilidade para o apóstolo Paulo, para essas pessoas, de o quê? De pregar o evangelho e ser uma testemunha. Então essa é a preocupação do apóstolo Paulo ali na cidade de Tessalônica, falar aquilo que agrada a Deus, falar aquilo que transforma a vida das pessoas e não destrói a vida das pessoas. Então nós que estamos aqui na rede de Jovem Kairos, no templo, e aqueles que estão nos acompanhando pela internet, se você quer ter uma vida de credibilidade diante de Deus e nessa terra, a sua fala deve ser o que? Uma fala que agrada a Deus. Nós como jovens, nós precisamos caminhar nessa terra com a nossa fala santificada pelo Espírito Santo. É só a gente lembrar de Isaías. Isaías, ele pede: Senhor, toca nos meus lábios, que eu sou um homem de lábio impuro. Ele reconhece que a fala dele não agrada a Deus, ele reconhece que aquilo que sai da boca dele não agrada a Deus, e geralmente o que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração. Se está saindo palavras de escárnio, está saindo palavras que nos envergonham diante de Deus, que vergonha o evangelho, que vergonha o cristianismo, se essas palavras estão saindo do nosso lábio, quer dizer que o nosso coração está longe de Deus. Então, jovem, você que está me ouvindo nesta noite, você que está me ouvindo, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta noite, lembre-se, se você quer ter credibilidade como cristão, a sua fala deve agradar a Deus. Segundo lugar, que nós podemos aprender com esse texto do apóstolo Paulo, a maneira de agir deve ser para agradar a Deus. A minha maneira de agir, ela deve o quê? Agradar a Deus em primeiro lugar. Paulo, ele fala que não quer ser um peso. O texto que a gente leu aqui, fala que o Paulo, ele está falando assim: eu não quero ser um peso. Eu não quero ser um peso para aquelas pessoas que eu vim pregar o evangelho. Eu não quero ser um peso para aqueles que já estão necessitados, aqueles que já estão com problemas. Eu não quero ser um peso. Então Paulo, ele sabe da necessidade daquelas pessoas. Ele sabe que aquelas pessoas necessitam o quê? De palavras que transformem, de palavras que curam. Ele sabe que aquelas pessoas precisam o quê? De consolo. Então ele sabe todas as necessidades daquelas pessoas. Por isso ele decide trabalhar. Por isso ele decide o quê? Colocar a mão na massa. Por isso ele decide, querido, viver de uma maneira que agrade a Deus em primeiro lugar.
É normal. Pega um pouquinho de água para mim, Ana Júlia. É normal. Quando a gente chega na igreja pela primeira vez, o que acontece? Nós vamos precisar da ajuda de outras pessoas. Quando a gente chega na igreja, nós vamos o quê? Precisar que pessoas até nos carreguem. Porque nós chegamos o quê? Arrebentados, quebrados. Principalmente o jovem ele chega na igreja, ele chega o quê? Num processo de rejeição. Às vezes alguns estão num processo de rebeldia. Alguns estão com desejo de morte, estão entregues ao alcoolismo, entregue à prostituição, namoro tudo arrebentado. Alguns já perderam o trabalho por causa dos vícios, drogas e etc e tal. Então quando essas pessoas, elas chegam na igreja, claro que elas vão precisar ser carregadas, claro que elas vão precisar o quê? De apoio. Obrigado. Claro que elas vão precisar de apoio, claro que elas vão precisar o quê? De palavras de consolo. Claro que elas vão precisar o quê? Também de uma palavra que transforma o coração delas. Claro que elas vão olhar para nós e vão ver também o que? A nossa maneira de agir dentro da igreja e fora da igreja. O que eu quero mostrar para vocês, então, o que acontece? Nós, quando chegamos na igreja, primeiro momento nós vamos precisar ser o quê? Carregados, abraçados, amados. Pastor, então depois eu não vou ser amado? Claro que você vai ser amado. Só que depois que passa o período que você foi carregado, o período que você foi abraçado, o período que você foi acolhido, o período que você foi discipulado, o período que você foi o que? Aconselhado, é um momento de maturidade, é um momento de você o que? Continuar caminhando, olhando para Cristo, fazendo como o apóstolo Paulo. Ele falou assim: eu não quero ser um peso, eu vou trabalhar, eu vou ajudar essas pessoas. Então depois que passa esse momento na minha vida e na sua vida, é o momento da gente trabalhar, é o momento da gente o quê? Colocar a mão na massa, é o momento da gente mudar a nossa maneira de viver, é o momento da gente mudar a nossa maneira de se comportar, tanto dentro da igreja como fora da igreja, viver de uma maneira que agrada a Deus. Porque se a gente não mudar a nossa maneira, vai se tornar um hábito. Que hábito é esse, pastor? Um hábito de sempre ser carregado pelos outros. E quando esse hábito ele vira, algo ruim na nossa vida, ele se transforma em algo ruim na nossa vida, na verdade, ele começa a afetar as outras pessoas. Por quê? As outras pessoas que estão nos carregando vão sentir o peso. Então o apóstolo Paulo está mostrando maturidade de uma pessoa que ela não quer ser carregada, pelo contrário, ela quer ajudar, ela quer o que? Ser uma pessoa que transmita a glória de Deus através da maneira dela trabalhar para o Senhor Jesus Cristo. Então, por que eu estou mostrando isso para você? Nós precisamos, querido, mudar os nossos hábitos. A nossa vida, a vida do cristão, ela precisa o quê? Ser uma vida autêntica, uma vida no qual o evangelho entra e transforme a maneira dela agir. Ou seja, a maneira dela agir deve o quê? Agradar a Deus. E quando ela muda a maneira dela de agir, ela não se torna um peso para o evangelho. Escute bem, não leve a mal. Mas existem pessoas que se tornam um peso para o evangelho, porque elas não querem mudar a maneira delas viverem, e por isso que ela não agrada a Deus. Por isso que em muitas situações o cristão não tem credibilidade, por causa desse tipo de pessoa. Mas você que é jovem, você que está me ouvindo, Deus ele está nos dando um alerta, tanto para mim quanto para você, para que a gente o que não seja um peso, para que a gente mude o nosso modo de viver, para que a nossa maneira de agir agrade a Deus. E uma vez que a nossa maneira de agir agrada a Deus, automaticamente os frutos vão aparecer. E sabe que frutos é esse? Frutos que glorificam o nome de Deus.
A pergunta que eu quero fazer para você que está me ouvindo aqui no templo, está ouvindo em casa, a pergunta a ser feita, se a sua maneira de agir tem agradado a Deus, é o seguinte: em casa, com seus pais, como tem sido a sua maneira de agir? Como que você tem agido na sua casa com seus pais? Tem agradado a Deus? Na escola, como está sendo o seu modo de agir? Tem agradado a Deus? Na faculdade onde você estuda, o seu modo de agir tem agradado a Deus? No seu trabalho, onde você trabalha, jovem, internauta que está me ouvindo, tem agradado a Deus? A forma que você trabalha, a forma que você, conversa com os companheiros de trabalho, com o seu patrão, tem agradado a Deus? A maneira de você agir, a maneira que você age no seu namoro, tem agradado a Deus? A maneira que você conduz esse namoro, esse noivado, tem agradado a Deus? Você que é um jovem casado, que tem muitas pessoas que pensam, eu casei, agora eu deixei de ser jovem. Não, tem jovens casados. Você que é jovem casado, sua maneira de conduzir o seu casamento, você é recém-casado, tem agradado a Deus? São perguntas que nós temos que fazer, porque se a nossa maneira, na nossa casa, com os nossos pais, na escola, na faculdade, no trabalho, no namoro, na amizade, no noivado, no casamento, não tem agradado a Deus, cuidado, porque você pode se tornar o que? Uma vergonha para Deus e uma vergonha para as pessoas, e atrapalhar a propagação do Evangelho. Por isso que nós estamos num culto, nós estamos num culto de jovens, justamente o que? Para ouvir a exortação da parte de Deus, porque Deus nos ama, Deus quer corrigir a nossa caminhada, Ele quer que nós tenhamos o que? Uma vida reta. A finalidade dele nos corrigir é porque Ele quer que a gente vai morar no céu e não no inferno. Porque Ele nos corrige? Porque nós sabemos, se nós não vivermos de maneira, não agir de maneira que agrade a Deus, o nosso destino é certo, inferno. Credo, pastor, eu não quero ouvir essa palavra, querido, mas nós precisamos ouvir, porque Jesus Cristo está próximo de voltar, e Ele vai levar a igreja dele, e você que é jovem, você faz parte da igreja dele, não é a sua mãe, não é o seu pai, é você, jovem, porque salvação é individual. E o apóstolo Paulo, ele está preocupado com isso aqui, ele está preocupado com a conduta dele, ele está preocupado se realmente a maneira dele agir tem glorificado o nome de Jesus Cristo, se a maneira dele agir tem levado pessoas ao Evangelho. Agora, a pergunta é: será que eu e você estamos preocupados com a nossa maneira de agir? Será que eu e você estamos tendo comportamento e maneiras no qual refletem a glória de Deus e levem as pessoas a Cristo? Porque credibilidade é isso. As pessoas vão ouvir a sua palavra, aquilo que sair da sua boca, elas vão ouvir se você tiver credibilidade com Deus. Ou você vai cair no escárnio. Isso daí, sabe aquela palavra que a gente ouve? Lá vem aquele crente doido, lá vem aquele crente fofoqueiro, lá vem aquele jovem fofoqueiro, lá vem aquele que gosta de aparecer, lá vem aquele que tem um ar de santidade, mas longe de Deus, ofende, até as anarquias que o diabo faz. Credo, pastor, é sério. Então o apóstolo Paulo, ele fala isso. Lembra, teve uma situação, o apóstolo Paulo vivendo uma situação lá com um camarada chamado Alexandre Latueiro, o camarada que se desviou da fé. Chega um momento que o apóstolo Paulo, ele fala assim, entrego na mão de quem? Do diabo, porque a maneira de agir desse camarada já não agradava mais a Deus, a ponto do apóstolo Paulo falar, eu entrego na mão de quem? Do diabo. Então quer dizer que a conduta desse Alexandre Latueiro era terrível,
Por isso que nós precisamos tomar cuidado com a nossa maneira de agir. Então faça uma análise ao sair do templo, voltar para a sua casa, no seu devocional, que eu creio que os jovens da Igreja Presbiteriana Renovada de Santa Carmen, eles leem a Bíblia, eles fazem o devocional. Eu creio que você ora na sua casa. Ao orar na sua casa, ao fazer o seu devocional, comece a analisar a sua maneira de agir. Casa, com os pais, escola, faculdade, namoro, noivado, e etc e tal. Terceiro lugar, o falar e o modo de agir deve ser para viver de forma digna de Deus. Lembre-se disso. O seu falar e o seu modo de agir deve ser para viver de forma digna de Deus. Só vamos viver com dignidade. Escute bem, você que está me acompanhando nesse sermão, só vamos viver de forma digna e ter dignidade se alcançarmos o quê? Credibilidade com Deus. Não tem como você viver de forma digna se você não ter credibilidade com Deus. Ah, pastor, mas tem muita gente aí, né, vivendo assim. Mas quem vê cara não vê coração. Você não sabe o que passa dentro da alma da pessoa. Então toda pessoa que ela se aliancia com Jesus Cristo, que Jesus Cristo faz parte da vida dela, e ela busca, e ela está fazendo por onde, ela vai alcançar o que? Credibilidade. Por quê? Ela vai alcançar credibilidade, porque o estilo de vida dela vai ser santificado, o modo dela falar é santificado, a maneira dela agir é santificada. Ah, o que é ser santo, pastor? Ser santo demanda cuidado, ser santo demanda ter zelo, ser santo, querido, é isso. Assim como a higiene pessoal é importante, nós temos que ter cuidado, zelo, ainda mais agora, nós estamos na pandemia, a gente vê. Ah, é álcool em gel, é álcool 70, é banho. Eu tenho a minha avózinha lá que está com 87 anos. A minha avó por parte de pai eu perdi essa semana, mas a por parte materna está viva com 87 anos. E ela está lá, firme, né? Tem marca-passo, está com problema nos rins, está fazendo hemodiálise. Daí acontece, cada vez que ela vai no hospital tem que tomar banho. E uma coisa que ela me falou assim, eu tenho que tomar 3 banhos ao dia. Eu tenho que tomar banho com sabão, tenho que tomar banho com álcool, tenho que tomar banho com isso, tomar banho com aquilo. Por quê? Porque todo esse cuidado que os médicos passaram para a família. Todo esse cuidado é o quê? Para que ela não venha o quê? Pegar uma doença. Para que a imunidade dela não abaixe tanto. E o que acontece? Ela não venha pegar um coronavírus e venha a óbito. Todo esse processo de higienização é necessário para manter o cuidado. Assim como nós que somos jovens também, porque nós tomamos banho todo dia, porque nós temos que escovar os dentes todo dia, nós temos que passar perfume, porque nós temos que cortar o cabelo, aparar a barba, porque nós temos que trocar de roupa, colocar uma roupa limpa. Por quê? Porque isso se chama o quê? Higienização, limpeza, e isso traz o quê? Saúde para o nosso corpo. Isso traz bem-estar para o nosso corpo, isso traz bem-estar para o nosso físico, isso traz bem-estar para a nossa mente. Pastor, mas que isso tem a ver com a pregação? Tem tudo a ver, porque nós estamos falando de higiene tem a ver com santificação. Que negócio é esse, pastor? Higiene da alma, santificação. Santificação, querido, é quando nós deixamos o Evangelho entrar na nossa vida, quando nós deixamos o Espírito Santo entrar em nós para limpar o que é a nossa boca, o nosso modo de falar, mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver. Então a santificação, o Espírito Santo é responsável pela santificação, juntamente com Jesus Cristo, na nossa vida Ele é responsável pela santificação, mas Ele só vai promover a limpeza, Ele só vai promover, né, essa cura, Ele só vai tirar os destroços, as coisas ruins que estão dentro de mim e dentro de você, querido, se eu e você buscar.
Nós precisamos buscar. E além da busca, nós precisamos cuidar, precisamos ser zelosos. Hoje nós fizemos uma limpeza ali no fundo da igreja para tirar tudo aquilo que não presta. Tiramos toneladas de destroços, sujeiras, e vamos tirar ainda mais toneladas, porque estamos em reforma. Agora imagine se a gente quebra tudo e deixa aquelas toneladas de sujeira lá. O que vai acontecer? Vai dar cobra, vai dar lacraia, vai dar todo tipo de bicho. Vai dar dengue. Por isso que a limpeza, a higiene é importante. Agora falando na questão de alma, a santificação é a higiene da alma. A santificação, né, promovida por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, tira todos os destroços, toda a sujeira, toda a rejeição, tudo aquilo que é de errado, corrige o seu modo de falar. Aquele que fala palavrão não fala mais palavrão, aquele que rouba já não rouba mais, aquele que inventa calúnia já não vai inventar mais calúnia, aquele, querido, que anda de forma torta, ele passa a andar de forma reta diante de Deus. Então, nessa noite, eu quero mostrar para você que está aqui no templo, para você que está na sua casa, que o falar e o modo de agir deve ser para viver de forma digna de Deus ou em Deus. O seu falar, a sua maneira de agir, querido, são imprescindíveis para que as pessoas reconheçam Jesus Cristo. Porque você é cristão, você confessou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, você entregou a sua vida para Ele, então você tem que viver uma vida de transformação contínua. Concluindo para a gente orar, a credibilidade que Deus espera de nós, querido, é que o nosso falar, a nossa maneira de agir, reflita Jesus Cristo. Então lembre-se disso. A credibilidade que Deus espera de mim e de você é que a gente venha refletir Jesus Cristo, porque uma vez que a gente reflete Jesus Cristo, a sociedade olha para nós de uma forma diferente. Quando eu falo a sociedade, é o seu amigo da escola, o seu amigo da faculdade, o seu amigo do trabalho. Você que é jovem, os seus pais olham diferente. Às vezes eu aconselho jovens e tem jovens que falam assim, ó: ah, pai, deixa eu ir em tal lugar. O pai, não. Ele fica bravo, dá murro em porta, né? Engrossa a voz. É terrível, irmão Hermes. 10 vezes vem se aconselhar com o pastor, fala: pastor, meu pai não confia em mim. Meu pai não confia em mim. Daí eu falo para ele, no aconselhamento, ou para ela, fala no aconselhamento: mas qual o tipo de credibilidade que você está passando para o seu pai? Como está sendo o seu jeito de falar dentro da sua casa, irmã Deise? Eu falo para o jovem: como está sendo a sua maneira de agir na sua casa, com seus pais, com seus irmãos? O seu modo de falar, o seu modo de agir tem agradado a Deus dentro do seu lar? Porque se você fizer isso, que é o básico do cristianismo, seu pai vai dar credibilidade. Seu pai não vai te negar certas coisas, porque ele confia em você. Agora, trazendo para nós, quem que é o nosso pai? Deus. Quem que é o nosso irmão mais velho? Jesus Cristo. Daí que acontece, nós queremos ser abençoados por Deus, queremos que Deus mude a nossa vida, queremos que Jesus Cristo nos socorre, oramos: Jesus Cristo nos socorre, Espírito Santo me capacita, Espírito Santo faz isso. Nós queremos, né, que a Trindade, ela mova o mundo espiritual para nos abençoar, para transformar a nossa vida, tal. Mas a nossa forma de caminhar nessa terra está totalmente contrária aquilo que nós estamos pedindo para Deus. E por quê? Nós não temos credibilidade diante de Deus e nem diante das pessoas. Que palavra forte hoje, pastor. Sabe por que é forte essa palavra, querido? Porque Deus nos ama, Deus me ama, ama você, e a igreja dele está próxima de ser arrebatada. Jesus Cristo está próximo de vir.
Os sinais estão acontecendo. De repente acontece, Jesus Cristo pode vir para você daqui a 1 minuto. De repente Jesus Cristo pode vir para você daqui a 10 anos, não sei. Mas nós temos que estar preparados. É como eu falei para você, que eu perdi minha avó essa semana. Jesus Cristo veio para minha avó aos 82 anos de idade. Mas tem pessoas que Jesus Cristo vem com o quê? Com 15 dias de nascido. Às vezes Jesus Cristo vem com 15 anos. O lance é o que? Estar preparado no falar, na maneira de agir e viver o que? Uma vida reta, digna diante de Deus. Quero convidar você neste momento a ficar de pé. Você que está aqui no templo, você está na sua casa. Eu quero que você receba essa oração agora. Eu quero que você receba essa oração neste momento. Pai amado, nós estamos, ó Pai, neste culto aqui presencial. Estamos também transmitindo, ó Pai, de forma online. Nós cremos, ó Pai, que não importa qual que é a maneira, presencial ou online, a Tua presença, Senhor, alcança lugares imagináveis. Por isso, ó Pai, como ministro do Evangelho, eu quero profetizar, Senhor, agora, que essa palavra, Senhor, ela vai adentrar nos corações. Essa palavra vai mudar vidas. Essa palavra vai transformar, ó Pai, cenários. Essa palavra, Senhor, vai tocar no coração das pessoas que estão nos ouvindo. Ah, Senhor, cure aqueles que precisam ser curados. Transforme, ó Pai, a alma agora. Transforme o modo de falar. Ah, Senhor, meu Deus, toca, Pai, nos lábios. Ah, pastor, eu não consigo tirar o palavrão da minha boca. Eu não consigo, pastor, tirar a palavra torta da minha boca. O Espírito Santo toca nos seus lábios agora, mudando o seu jeito de falar, santificando os seus lábios. Pastor, eu não consigo tirar esses pensamentos estranhos da minha mente. O Espírito Santo passa na sua mente agora, santificando a sua mente, purificando a sua mente, tirando todos os pensamentos estranhos, pensamento de morte e etc e tal. O Espírito Santo entra agora. Ah, pastor, eu não consigo ficar livre do vício, pastor. Quando eu vejo, eu já fumei. Quando eu vejo, eu já bebi. Quando eu vejo, pastor, eu já me prostituí. O Espírito Santo entra em você agora, te dando domínio próprio. Ele entra agora, mudando a sua forma de agir. Ele entra agora, tirando os vícios. Ele entra agora, tirando tudo aquilo que é destruir você, meu irmão. Ele entra, ele promove a santificação. Receba, se você crê, receba essa palavra de transformação na sua vida, jovem. Receba essa palavra de transformação na sua vida, internauta. Receba, deixa o Espírito Santo agir em você. O Espírito Santo está curando, o Espírito Santo está transformando, ele está restaurando. Ah, o nosso Deus é um Deus que chega em lugares imagináveis. Eu creio que Ele está tocando em corações espalhados no Brasil e nas demais nações. Eu creio que o Espírito Santo está curando agora. Eu creio que o Espírito Santo está restaurando história. Eu creio que o Espírito Santo está tocando em lábios. Eu creio que o Espírito Santo está curando. Ah, Senhor, cura o aidético agora. Cura, ó Pai, aquele que está com câncer. Cura, ó Pai, aquele que está com depressão. Cura, ó Pai, o viciado. Tira, ó Pai, agora todo entorpecente, ó Pai, da corrente sanguínea. Entra, Espírito Santo. Muda a história. Ah, Senhor, meu Deus, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor está curando. Eu creio que o Senhor está transformando. Eu creio. Vai recebendo agora, querido. Recebe no nome de Jesus.
nome de Jesus Cristo. Nós estamos encerrando o nosso culto. Nós vamos estar orando pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Quero lembrar você que amanhã nós temos 2 cultos aqui na Igreja Presbiteriana Renova de Santa Carmen. Um às 8h30 da manhã e o outro às 19 horas. E amanhã nós temos uma ministração poderosa, que amanhã é dia das mães. A pastora Débora, com toda a ousadia, com todo o poder, ministrando a palavra. Eu aguardo você aqui no nosso culto presencial. Também aguardo você, meu amigo internauta, em um dos nossos canais, para estar acompanhando esse culto. Aleluia. Vamos orar? Paizinho amado, eu quero te agradecer por este culto. Quero agradecer a Ti, Pai, por tudo que foi feito, Pai, nessa noite. Primeiramente foi feito para honra e glória, ó Pai, do Teu nome. Em segundo lugar, para o tratamento das nossas almas, para a cura das nossas imperfeições. Nós também, ó Pai, entregamos diante de Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos. O Senhor continue nos abençoando, fazendo a gente prosperar no nosso trabalho, Paizinho, na nossa casa, nossos estudos. Que o Senhor continue nos abençoando. Paizinho, nós oramos, ó Paizinho, também pelo culto, ó Pai, de amanhã. Que o Senhor esteja abençoando. Seja, ó Pai, um momento, ó Pai, de comunhão. E nos leva, Pai, em segurança para a nossa casa. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar e depois você pode ir para sua casa. O culto está encerrado.